Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os tipos de pele. Os tipos de pele se resumem basicamente quanto à oleosidade e quanto ao tipo de envelhecimento. Quando a gente fala de oleosidade, nós temos pele normal, seca, oleosa ou mista. E quando a gente fala de envelhecimento, ela vai ser classificada referente ao seu ressecamento, a quantidade de rugas, a perda da elasticidade, alterações na pigmentação e também variedade das lesões benignas. Então, dependendo da quantidade, por exemplo, de lesões benignas, nós vamos ter um estágio de envelhecimento. A primeira classificação é quanto à oleosidade e ressecamento da pele. Então, nós vamos avaliar o grau de hidratação dessa pele. E lembra do que esse grau de hidratação depende, porque vocês já viram isso na aula passada, que eu falei para vocês sobre hidratação, lá nos ativos de anti-envelhecimento. Então, primeiro depende da organização dos corneócitos. Quanto mais bem organizados, menor a quantidade de água que ele perde para o ambiente. Lembram disso? E isso faz com que a pele fique mais hidratada. Outra coisa que depende vai ser a composição dos lipídios intracelulares, lá ceramidas, colesterol, que vão auxiliar com que a água não saia de dentro da pele. Depende também da presença de fator de hidratação natural, que são aqueles componentes que auxiliam em manter a água dentro da nossa célula. Lembra que a gente também já comentou sobre isso. E por último, a perda de água transepidérmica. Então, nós perdemos água todos os dias. Quanto menor a perda, quer dizer que você consegue manter a pele mais hidratada. Mas se a perda for constante, for maior, depende do ambiente, depende da genética e até mesmo depende aí dos fatores de hidratação natural, que está intimamente ligada com essa perda. Quanto maior a perda, mais desidratada, ou seja, mais ressecada a pele vai ficar. A pele normal, ela também é conhecida como pele eudérmica, ou seja, ela é bem equilibrada, ela tem uma textura bem suave, lisa, a quantidade de gordura é adequada, por isso a pele não fica com luminosidade, não fica brilhante e também não fica ressecada. Os poros, eles têm poucos poros visíveis, então eles são bem finos, por isso você não consegue visualizar. A pele também, ela é rosada e não tem manchas. A gente vai ver que quando a pele está ressecada, ela pode vir a conter manchas, tá? E também quando a pele está oleosa, a gente também pode ter mancha, principalmente devido a espinhas, a acne que está intimamente ligado lá com a pele oleosa. A pele resseca ou pele com xerose, que é o termo clínico, é a pele onde se perde excessivamente a água, ou seja, ela não é mais capaz de reter a água dentro da pele. Isso pode acontecer por causa da diminuição da produção de lipídios pela pele, que lembra que esses lipídios eles formam uma camada de proteção onde não deixam a nossa pele perder água. Também pode ser por causa da falta dos componentes de hidratação natural da pele, que também são bem higroscópicos e não deixam que a água seja perdida, ou seja, eles mantêm a água dentro da pele. A pele também ressecada, ela vai ter poros visíveis, pouca luminosidade, na verdade a pele vai ser bem opaca, vai ser propensa a descamação e vermelhidão e pode apresentar linhas e fissuras, dependendo do grau de ressecamento. Então, a gente vai ver que na pele ressecada nós temos graus de ressecamento, tá? Então, olhem aqui. Antes de falar dos graus de ressecamento, vamos aí entender as causas da dessecação da pele. Então, uma delas, eu já até comentei com vocês, é a perda de água em excesso. Essa perda de água em excesso, ela pode ser devido à transpiração das glândulas sudoríparas através do calor, tensão emocional, atividade física, que ao perder, né, nas glândulas sudoríparas, ao perder a água, você acaba perdendo água da pele também.
A gente vai entender um pouquinho melhor quando a gente for falar de anexos da pele, tá? Não se preocupe. Temos também a perda da água transepidérmica. Como a gente já falou, a gente perde água diariamente. Mas quando ocorre uma perda excessiva, onde a água não consegue mais ser recolocada na pele, a pele acaba se ressecando. Outra coisa que pode acontecer é a falta da hidratação natural, como eu já comentei no slide anterior. Especialmente quando a gente fala de perda de hidratação natural, se liga lá aos aminoácidos, a falta desses aminoácidos, do ácido lático, da ureia, que são substâncias que elas retêm água dentro da pele. Também temos falta de lipídio nessa pele, que eu também falei antes, que seria ceramida, colesterol, ácido graxo, os quais eles vão formar uma barreira e vão impedir com que a água saia. Então, se a gente tem falta desses lipídios ou do fator dos componentes que fazem parte do fator de hidratação natural, a pele acaba ressecando porque não tem mais água, não consegue manter a água dentro da pele. Existem 3 tipos de ressecamento da pele. Um ressecamento que é leve, muito seco ou extremamente seco. Isso pode estar ligado à idade e até mesmo à genética. Peles muito secas, ou melhor, extremamente secas, são mais comuns em pessoas de idade, pessoas mais idosas. Por quê? Porque com o tempo as pessoas diminuem a água no organismo e, consequentemente, com a idade, né, ocorre a diminuição de água na pele também, tá? Então, olhem aqui algumas características. A aspereza, que é aquela sensação de pele áspera, ela vai estar presente em todos os tipos de pele, tanto a levemente seca quanto a extremamente seca. Então, todas elas. Pode ser que na extremamente seca essa aspereza seja um pouco maior do que nos outros 2 tipos, tá? A tonalidade opaca, ou seja, sem brilho, vai ser comum também nos 3 tipos de ressecamento. A descamação, ela é mais comum quando a gente fala de pele muito seca ou extremamente seca. Quando a pele está ressecada, está extremamente ressecada, nós conseguimos observar também uma característica interessante, que é a coceira. Muitas vezes essa coceira por pele ressecada, ela pode ser confundida com alguma alergia. Então, por exemplo, no inverno, nós acabamos tendo um ressecamento maior da pele. E isso, às vezes, dá uma coceira e você acha que é alguma alergia, mas às vezes não. Às vezes é falta de hidratação da pele mesmo, tá? A pele muito seca, a coceira depende muito da pessoa e não é muito presente. Já na extremamente seca, essa coceira ela é frequente, tá? Em relação aos calos e rachaduras, nós vamos ver peles extremamente secas, principalmente em pessoas idosas. Você já deve ter ouvido falar daquelas rachaduras no pé, principalmente, igual eu falei, em pessoas idosas, até porque essas pessoas utilizam mais sapato aberto. O sapato aberto também aumenta essas rachaduras. Um jeito de prevenir essas rachaduras, além, né, de prevenir e também tratar, digamos assim, é hidratar bastante o pé, por exemplo, e colocar sapato fechado. Porque o sapato fechado ele auxilia em segurar a umidade, a umidade na região, e isso faz com que a rachadura comece a se hidratar. Sem falar que usar sapato como chinelo, por exemplo, por muito tempo, essas rachaduras elas podem infeccionar. Então é bom sempre ter um cuidado quando a gente fala, principalmente em pessoas idosas, que têm diabetes, nessas rachaduras no pé, nesse ressecamento do pé, tá? Então, indica sempre o hidratante e tentar usar sapato mais fechado para melhorar aí a hidratação do nosso pé.
Em relação à pele oleosa, nós vamos ter aí pele com brilho excessivo. Tem uma maior, é caracterizado, né, por uma maior produção de sebo. Então a pele dessa pessoa produz mais oleosidade. Isso quer dizer que essa pele ela vai estar hidratada, gente. É uma pele que está bem hidratada. Ao contrário da pele ressecada, que a gente sabe que não tem hidratação. Na pele oleosa, ela está hidratada. Só que ela produz muito sebo e essa quantidade de sebo aí vai deixar a pele extremamente brilhante. E não é o que a gente quer, né? Até porque, por exemplo, quando você, meninas, né? Quando vocês passam a maquiagem, aí se a pele for muito oleosa, perde a maquiagem sai. Não é o desejado, mas não quer dizer que a pele oleosa ela seja pior que a ressecada. Por quê? Porque na ressecada a gente tem problemas bem graves em relação à composição da pele. Aqui a gente não tem tanto problema na composição da pele, a gente só tem um excesso de produção de sebo. Isso faz com que até diminua o envelhecimento. Já a pele ressecada, ela envelhece mais rápido, tá? Os poros aqui na pele oleosa, elas são mais visíveis, são mais dilatados, porque ele está produzindo uma grande quantidade de sebo. Então ele precisa mandar esse sebo para fora. Quando ocorre uma obstrução desses poros, o que, que acontece? Nós vamos ter formação de acne, formação de espinhas e cravos, por quê? Porque tem a obstrução, a bactéria se aproveita da quantidade de gordura da região e vai começar a se produzir, se reproduzir no local. Não se preocupem que na próxima aula eu vou falar sobre as doenças da pele e a acne é uma das que vamos dizer assim, na cosmetologia, uma das que a gente estuda muito, porque é um problema muito grande, principalmente na adolescência. Então, a gente vai falar sobre a acne na próxima aula. E por que, que a gente tem a pele oleosa? Pode ser por fatores genéticos, por mudanças hormonais, principalmente quando a gente fala de testosterona. Na aula que vem, eu vou falar um pouco mais sobre isso para vocês, mas o que, que acontece? A testosterona, ela se liga nas nossas glândulas sebáceas e estimulam essas glândulas. E nessa estimulação vai ter uma produção maior e isso acontece, acaba deixando a pele mais oleosa. A pele ela pode ficar oleosa também devido à utilização de medicamentos, que alguns medicamentos podem estimular essas glândulas sebáceas, o estresse e também a utilização de produtos comedogênicos, que são aqueles produtos que acabam fechando os poros e isso acaba segurando a oleosidade na nossa pele. A pele mista é o tipo mais frequente de pele que nós temos. E o que, que acontece? Essa pele ela vai ter partes oleosas e partes ressecadas. E quais vão ser as partes oleosas e quais que vão ser as partes ressecadas? Então, nós temos uma região na face chamada de zona T, que ela vem da testa, nariz e queixo. E essa região vai ser a região mais oleosa da pele, tá? Então, as pessoas que têm pele mista vão sentir uma oleosidade maior nessa região. A região ressecada são as extremidades, como bochecha, aqui no queixo, no canto aqui, perto da próxima orelha do nosso queixo, que não é bem no centro, né? A zona T ela é mais no centro, tá bom? O tratamento para a pele ressecada, ela vai ser realizada com umectantes e hidratantes. A gente já falou sobre isso, se vocês tiverem alguma dúvida quais são as substâncias umectantes e quais são os hidratantes, assistam de novo a aula passada, deem uma olhada naquela segunda aula que eu dei para vocês no modo presencial, onde eu coloquei quais eram as substâncias hidratantes, qual que era a diferença de umectante e hidratante. Deem uma olhada lá. Mas sem
falar de novo para não ser repetitivo, o tratamento vai ser dessa maneira: umectantes e hidratantes. Já em relação à pele oleosa, a gente quase não falou dos tratamentos de pele oleosa, então eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso, lembrando que o de acne, como na próxima aula a gente vai falar sobre acne bem direitinho, vamos dizer assim, bem especificado, eu vou deixar para falar do tratamento de acne na próxima aula, tá? Então, em relação ao tratamento da pele oleosa, nós temos aí, primeiro, limpeza de pele com soluções adstringentes, que são soluções que vão diminuir a oleosidade, porque quando a solução ela é adstringente, ela diminui os poros e também diminui ali a secreção sebácea, tá? Sem ser comedogênico, ou seja, sem tampar esse poro. Porque se ele tampasse, já não ia ter o efeito desejado. Ele só vai diminuir a produção de gordura, tá? Outra coisa importante é lavar o rosto com tensoativos, com sabonetes que contêm tensoativos. De preferência, tensoativos não muito agressivos. Por quê? Porque quando a gente usa tensoativos muito agressivos, isso pode estimular a nossa pele a produzir mais gordura, mais óleo, para tentar se defender. Então, por isso, a gente sempre procura usar tensoativos menos agressivos, até porque pessoas com pele oleosa elas têm uma tendência grande a ter acne. E isso pode trazer algum problema aí quando a gente usar um tensoativo muito agressivo. Em relação à limpeza, nós temos aí, por exemplo, o ácido salicílico e também um derivado que é chamado de LHA, que é lipohidroxiácido. Ele é um derivado do ácido salicílico. E ele vai fazer o quê? Ele vai auxiliar na desobstrução dos poros. Então, ele vai auxiliar como se fosse uma limpeza nessa pele. Outro agente bem interessante, como eu falei para vocês, são os adstringentes, que podem ser os taninos já presentes em plantas, como por exemplo, taninos da mamelis, do gerânio, do alecrim, que eles atuam como adstringentes, ou até mesmo o óxido de zinco, que também tem essa função. Uma coisa também que pode ser utilizada é esfoliação da pele, tá? Então, se fizer uma esfoliação, é claro que essa esfoliação ela tem que ser uma esfoliação não muito agressiva, principalmente se a pessoa tiver acne, para poder auxiliar em retirar a pele morta e também diminuir a oleosidade da pele. Mas também, como eu falei, tem que estudar muito o tipo de pele, o tipo de oleosidade, se tem acne, se tem alguma outra doença nessa pele. Outra coisa que é importante é evitar a utilização de cosméticos comedogênicos, que são aqueles que fecham os poros. A gente sabe que existem cosméticos realmente que têm essa função de fechar o poro para deixar a pele mais aveludada, uma pele mais normal, para passar o corretivo, a base. Então tem que cuidar para evitar o uso desse tipo de cosmético em excesso, principalmente, muitos dias seguidos, em pessoas com pele oleosa, porque isso pode fazer com que ocorra o aumento de acne em pessoas que têm esse tipo de pele. A outra classificação da pele, de tipos de pele, é quanto ao envelhecimento da pele. É claro, assim, professora, de novo envelhecimento, de novo. A gente já falou bastante, já falamos de aula só de ativos de anti-envelhecimento. Mas eu não posso terminar a parte de envelhecimento da pele, e essa parte mais específica da nossa pele, sem falar dos tipos de envelhecimento da pele. Ou seja, a gente tem vários graus de envelhecimento. E eu preciso explicar para vocês isso porque é a partir do grau da pele que vai se ter um tratamento mais específico, tá? Então, o envelhecimento ele vai começar a partir da perda e degradação do colágeno. Então, isso eu já falei para vocês, mas relembrando, quando a gente tem uma perda do colágeno, acontece que a pele ela não tem mais
tanta elasticidade, ela não volta mais para o lugar, já que o colágeno ele faz a sustentação da pele. O envelhecimento ele pode acontecer através do fotoenvelhecimento, que acelera o envelhecimento da pele, ou pelo envelhecimento intrínseco, que é aquele normal da nossa pele. Mas nós podemos tratar e prevenir os dois tipos, não esqueçam disso, tá? Nós temos algumas causas desse envelhecimento, que pode ser através do dano celular, por causa da formação de radicais livres, a gente já falou sobre isso, fatores genéticos, e essas causas, né, até esses fatores genéticos, eles podem ser a causa do envelhecimento ou também a causa da pessoa ter a pele mais jovem por mais tempo. Tem pessoas aí que você olha, você não diz que ela tem a idade que tem, você olha a mãe também, a mãe é nova, a filha também é nova, porque elas têm um fator genético modificado, onde o envelhecimento da pele não é tão rápido quanto de uma outra pessoa. Então, vocês já devem ter visto, eu tenho certeza, pessoas aí com 80 anos que a pele parece de pessoas de 50. Isso acontece por causa dos fatores genéticos. Nós temos danos celulares, principalmente quando a gente fala de corneócitos, mas em outras células também, que podem auxiliar no envelhecimento. A redução do colágeno, a gente já falou, mas da elastina também, que vai diminuir a elasticidade e também a força da nossa pele em voltar ao normal, digamos assim. Redução do ácido hialurônico, que a gente falou na aula retrasada, eu acho que eu falei para vocês. Se tem redução desse ácido, também vamos ter um envelhecimento e por causa da hiperpigmentação. Então, pessoas que têm um envelhecimento mais avançado, vocês vão ver, por exemplo, pessoas de 70, 80 anos, elas vão ter manchas na pele por causa dessa hiperpigmentação. Quem já assistiu aquela médica Sandra Lee? Se vocês procurarem vídeos dela na internet, vocês vão ver ela fazendo tratamento até para pessoas que têm essa hiperpigmentação. Ela faz tratamento de acne, mas eu já vi ela fazendo disso, fazendo tratamento de queratose, que também é um fator de envelhecimento, um fator genético. Então, se vocês tiverem interesse em assistir, deem uma olhadinha, procurem aí na internet, tem bastante vídeo dela fazendo tratamento de pele com modificação de pigmentação, também tem ela com essas queratoses, é bem interessante. A classificação do envelhecimento, eu sigo, tem outras classificações, mas eu gosto de seguir a classificação de Gogol, porque é uma classificação bem simples. E ele dividiu em 4 tipos. Nós temos aí o primeiro tipo, que é a partir dos 30 anos. A partir dos 30 anos, então, apesar de ter ausência de rugas e o fotoenvelhecimento ser baixo, nós vamos ver aí alguns distúrbios leves de pigmentação. Então, não é só no rosto, pessoal, na mão também. Então, você já viram aquelas pessoas que têm aquelas manchinhas na mão? Começa a aparecer a partir dos 30 anos essas manchinhas, tá? Tem a ausência de queratose também. Então, ela vai ter mais, o que vai estar mais evidente em pessoas a partir dos 30 anos, vai ser essas manchinhas no rosto e na mão, tá? Não vai ter ruga e não vai ter nenhuma queratose, tá? Envelhecimento discreto, do tipo 1. No envelhecimento do tipo 2, ele vai acontecer a partir aí da faixa dos 40 anos. É um envelhecimento moderado, já tem fatores aí baixo a moderado do fotoenvelhecimento. Nós vamos ter algumas manchas causadas pelo fotoenvelhecimento, chamados de lectinose sinis. Então, é um tipo de mancha que acontece por causa da exposição ao sol. Então, por isso que às vezes você vê pessoas aí com 30 anos, não se importa muito com protetor solar, daí chega nos 40, tá cheio de mancha, tá? Então, é bem comum pessoas terem essas manchas por causa da exposição solar. Também vamos começar a ter presença de queratose e linhas de expressão. As
linhas de expressão, elas não vão estar bem marcadas ainda. Você vai conseguir ver quando a pessoa estiver sorrindo a formação dessas linhas, tá? O envelhecimento do tipo 3, ele começa a partir dos 50 anos. E ele já é um envelhecimento um pouco mais avançado, já tem maior presença de componentes de fotoenvelhecimento, mais mancha na pele, essas manchas não são uniformes. A gente chama aí de discronia, que é uma mancha variada, de tamanho variado. Nós vamos ter vasos sanguíneos visíveis na pele, então você consegue ver a presença desses vasos sanguíneos. Esse tipo, né, de síndrome é conhecida como telangiectasias, aparecimento desses vasos sanguíneos. Nós também vamos ter queratose, que é aquelas manchas que a gente falou lá umas aulas atrás. Essas queratoses, é claro, elas estão muito ligadas a fatores genéticos. Então, não é todo mundo que com 50 anos vai ter queratose. E também nós temos as rugas em repouso. Antes, a gente só via a ruga, a expressão, quando a pessoa estava sorrindo. Aqui a gente já consegue ver uma marca bem mais acentuada aqui em cima dos lábios, por exemplo, nos cantos dos lábios, próximos ao nariz, vai ser uma quantidade maior de ruga. E o do tipo 4, que é o último tipo, é a partir dos 60 anos. Nesse envelhecimento, vai ser um envelhecimento mais grave, vai estar muito ligado ao fotoenvelhecimento, então teve uma exposição maior de sol, isso é óbvio, a pessoa de 60 anos ficou mais tempo exposta ao sol do que uma pessoa de 30. Então, por isso, vai ter maior intensidade nesse envelhecimento. A pele, ela começa a ficar amarelada, acinzentada. Nós temos algumas lesões na pele, principalmente em pessoas que têm propensão genética a partir dos 60 anos. Essas lesões, elas vão ser pré-malignas. Então, às vezes você acha que com 60 anos não precisa mais usar protetor, aí que você tem que continuar usando, né? Por causa das lesões cada vez piores que vão ficando por causa dessa exposição solar. Rugas em toda a face. Nós vamos ver rugas próximo à boca, próximo aos olhos. Vai ser assim, né, uma pessoa de 60 anos. O que acontece? Nós temos, é claro, um jeito de tratar ou prevenir esse envelhecimento. Eu já falei sobre isso para vocês, sobre a prevenção, sobre o tratamento, falei da importância da hidratação. Isso já está bem explicado para vocês, que eu expliquei na aula passada. Gostaria de lembrar que a prevenção é bom começar a partir dos 30 anos, porque quanto mais tarde começar a fazer o tratamento, mais você vai ter que fazer tratamento na vez de prevenção. Então, se você começar a prevenir cedo, não vai precisar tratar, né? Então, faz a prevenção ao longo do tempo. Lembrando sempre, o uso de protetor solar é essencial. E quando ainda a gente fala de tratamentos, utilização de cosméticos com antioxidantes, retinóides, ácido hialurônico, que está tudo na aula ali de cosméticos para anti-envelhecimento, tá? Eu quis colocar essa aula, é uma aula bem rápida, mas para vocês poderem entender que existem classificações de pele, tá? Tem cada autor, desculpa, eles acabam classificando essa pele de um jeito. Então, se vocês procurarem na internet e jogarem aí classificação do tipo de pele quanto à oleosidade, vai ter um tipo de classificação. Essa que eu coloquei para vocês aqui é de Glogal, mas tem outros tipos quando a gente fala de envelhecimento. Só para vocês saberem que a cosmetologia ela está em avanço sempre e é uma das áreas que mais avança. Já expliquei para vocês, eu acho que até na primeira aula, é uma das áreas que mais tem avançado nos últimos anos, porque é uma tendência mundial melhorar e conservar a pele intacta, digamos assim. Então, nós temos aí essas classificações onde vão auxiliar os médicos e até mesmo nós
na produção de um cosmético específico para aquela idade. Então, vocês já devem ter visto, por exemplo, da Renil, né, que é se eu não me engano, é da Natura, Boticário, não sei, acho que é da Boticário, que eles fazem por idade o cosmético. Renil 30 anos, Renil 40, 50, 60 ou mais. Então, eles fazem por idade porque eles já sabem mais ou menos o que a pele está precisando naquela idade, quais que são os problemas da pele nessa idade, tá? Então, por isso que nós temos essas classificações. Então, pessoal, nossa aula hoje foi bem rapidinha, né? 30 minutos só. O que eu vou falar para vocês? Na próxima aula, eu vou disponibilizar para vocês mais uma aula sobre pele, para a gente finalizar tudo sobre pele. E daí eu vou disponibilizar um questionário no Moodle. Esse questionário vai ser para vocês responderem, vocês vão ter uma semana para responder o questionário e vai valer nota, tá? Vai valer todo o questionário que eu mandar para o Moodle a partir de agora, vai valer 30% da nota, para incentivar vocês a estudarem e também para ver como que vocês estão saindo, se vocês estão entendendo a matéria. Então, na próxima aula eu mando, né, na próxima semana eu vou mandar mais uma aula sobre as doenças da pele e daí depois eu vou disponibilizar esse questionário, tá bom? Qualquer dúvida, me mande uma mensagem, um e-mail, eu fico à disposição. Um abraço.